Gostaria de ler com vocês uns salmos, para a gente não começar, porque já começamos, mas orar ao Senhor e agradecer a Ele por essa manhã, por esse dia. Salmo 24. Esperar os irmãos. Se todos abriram, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Esse texto é para nos encorajar nesta manhã a iniciarmos adorando ao Senhor, expressando para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. E eu sei que cheio de gratidão, mas eu gostaria de repetir outra vez o versículo 8 até o 10. Ele diz assim: quem é esse Rei da Glória? E depois ele responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. É Ele que luta as nossas guerras, as nossas batalhas, aquilo que muitas vezes tenta nos parar, tenta nos impedir de avançar. É esse que luta as nossas batalhas. E ele continua no versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eu acho interessante, eu fico aqui com essa parte: levantai, ó entradas eternas, mas ele fala aqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças. A gente tem uma inclinação muito grande quando a gente está passando por algumas coisas na nossa vida. A tendência é a gente ficar cabisbaixo, nos abater. E quando nos abatemos, sempre temos aquela atitude de curvar a nossa cabeça, como a gente deixa de acreditar que as coisas vão mudar ou as coisas vão acontecer. Essa parte humana nossa, né, que ainda precisa ser transformado. Tem coisas que nos abate, mas ele diz aqui no versículo 9, continuando aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então eu quero dizer para você nessa manhã, não importa o que você esteja passando, enfrentando ou vivendo, levante sua cabeça, porque nós servimos o Rei da Glória. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos.
Então não há batalha impossível que ele não possa vencer. Não há batalha que ele não possa guerrear e vencer. Foi assim que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi não na força dele, mas na força do Senhor. Porque ele não se sentiu à vontade quando aquele exército recuava, mas ele não aceitou, ele não se colocou, ele não se submeteu à afronta daquele homem. Mas ele disse que ele não ia na sua força, mas ele ia na força do Senhor dos exércitos. E eu quero te dizer nesta manhã, queridos, o nosso Deus está aqui. Esse mesmo que Davi faz referência, Ele é o mesmo hoje. E Ele quer lutar com você a sua luta, a sua batalha. Aquilo que muitas vezes para você tem deixado você cansado, cabisbaixo, abatido. Mas Ele é o general dos generais. Não há nada impossível para Ele. E eu quero te falar isso nesta manhã, porque o Senhor te manda dizer isso. Ele é o seu general. E Ele vai vencer a sua guerra. Amém? Então vamos iniciar esse momento adorando ao Senhor, expressando essa gratidão a Deus, isso que está no meu e no seu coração, tendo essa revelação e esta compreensão que Ele é o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Queremos te engrandecer e exaltar mais uma vez. Vem falar conosco, Jesus. Vem nos tocar. Senhor dos exércitos que está aqui, seja exaltado, Jesus. Nos dá mais de Ti. Nos dá mais da Tua presença, Senhor. Aleluia. Grande é o Teu nome, Jesus. Leva-me à Tua glória, leva-me aos Teus rios, eu quero muito mais de Ti. Leva-me aos cativos, leva aos oprimidos, eu vou anunciar o Teu amor, eu vou anunciar o Teu perdão. Eu quero ir mais alto, ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de Ti, menos de mim. Preciso muito mais de Ti, menos de mim. Anseio muito
leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. De ti, mais de ti, Jesus, de ti. E menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Que ele eu diminua, que ele apareça, me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Cantemos mais uma vez, mais de ti. De ti, diga menos de mim, Senhor, menos de mim.
Enquanto os irmãos estão aqui orando, queria chamar a Patrícia aqui. Patrícia tem estado conosco já em algumas reuniões e ela decidiu estar aqui caminhando e congregando com a gente, tá? E eu gostaria que a gente orasse por ela, recebê-la de braços abertos. Aí eu vou pedir para vocês ficarem em pé outra vez. Esse exercício é bom. Tira a barriga, deixa a gente mais disposto. Estenda a tua mão para cá. Pai, eu quero orar por Patrícia. O Senhor é bom, é misericordioso. Que bom que o Senhor tem atraído o coração dela. O Senhor mesmo tem falado com ela. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dificuldades, as coisas que ela tem passado, mas o Senhor é o seu consolador. O Senhor é o seu amigo. O Senhor é aquele que tem recebido Patrícia de braços abertos. E nós queremos nesta manhã ter a mesma atitude, recebê-la de braços abertos e dizer para ela o quanto ela é importante para o Senhor e quanto ela é importante para cada um de nós. Senhor Jesus, transforma a vida de Patrícia, que a cada dia ela se firme na tua presença, ela permaneça no Senhor, transforma a sua casa, transforma a sua família, e tudo aquilo que ela tem apresentado a ti, o Senhor possa respondê-la, em nome do Senhor Jesus. Usa as irmãs que têm estado próximo dela, para sempre ter uma palavra da parte do Senhor, algo da tua parte, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, tocamos na vida de Patrícia agora, Deus, intercedemos por ela, Deus, toca na sua alma, no seu espírito, Deus, que não há nada mais que possa prender a sua vida, mas que agora ela é livre para viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela, todo o teu projeto, todos os teus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de Patrícia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Sentem, por favor. Tá? Amém. Queridos, eu tenho algo para compartilhar com vocês, mas eu quero só lembrar e reforçar, eu sei que os líderes já têm feito isso nos grupos. Dia 20, sem ser essa terça-feira, a próxima terça-feira, a nossa reunião de grupo caseiro vai ser aqui no Galpão, tá? E essa reunião é uma reunião específica que a gente pretende ter um tempo de imposição de mãos. Tudo dentro daquele assunto que compartilhamos com vocês alguns meses atrás, sobre dons, sobre trabalho, sobre ser chamado pelo Senhor para fazer a sua obra. E a nossa intenção é que nessa terça-feira, aqueles que já têm orado, aqueles que têm buscado, aqueles que têm identificado na sua vida aquilo que você sabe que pode fazer, que deve fazer e que não tem feito, será uma oportunidade de nessa terça-feira a gente ter esse momento de imposição de mãos e com certeza o Senhor vai falar com você. Amém, amados? Então, dia 20, então aí anote essa data, não agende nada, tá? Para você poder estar aqui nesse dia, porque vai ser um dia que o Senhor vai continuar falando com você. Amém? Vamos lá então, para o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, um assunto que me veio ao coração quando eu estava ministrando lá em Ituberá, compartilhando com os irmãos a palavra, e esse assunto ficou no meu coração. Abram aí em Filipenses.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui que algo foi começado em nós. E estamos no processo de aperfeiçoamento. Mas essa obra ela ainda não está concluída. A própria Bíblia diz que nós somos como pedras vivas, edificados uns com os outros. Mas o texto diz aqui que algo foi começado na nossa vida. E eu estava pensando, quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele deu início a algo que Ele já tinha planejado antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer outra coisa. O Senhor tinha planejado algo, e eu e você fazemos parte desse projeto, que iniciou-se através de Adão e Eva. Projeto esse que foi interrompido por causa do pecado do homem, quando Adão e Eva desobedeceram, pecou, e essa obra, esse projeto, ele foi interrompido. Mas a Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado, assim também pelo um homem entrou a salvação e a redenção de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Mesmo nesse intervalo de tempo, até a vinda de Jesus, Deus tentou, de várias maneiras, usando os seus profetas, homens e mulheres que Ele levantou, para que a sua obra nunca deixasse de dar continuidade. Mas quando Jesus veio, foi-se cumprido toda a lei, tudo aquilo que o Velho Testamento apontava para Ele, e em Cristo, essa obra, ela continuou. E agora, em Cristo, é possível que essa obra, além de continuar, mas ela chegue ao momento na minha vida e na sua vida, que ela seja concluída. Amém, queridos? Estamos no processo de transformação. Temos aí as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas estamos no processo de transformação, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Ele não vai deixar pela metade, mas o projeto dele na minha vida e na sua vida não é que esta obra se torne inacabável, mas que essa obra seja concluída. Mas para isso, dentro daquilo que tudo viemos conversando já nesse período todo, e quem está fazendo essa obra em mim e em você é a pessoa do Espírito Santo, nos transformando a cada dia, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. Então, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, uma obra que Deus iniciou na eternidade, que Ele iniciou ali no Éden, e por algum período de tempo foi interrompida, mas Ele nunca deixou de trabalhar para que essa obra fosse concluída em mim e em você. Amém? E é dentro disso que eu quero comentar um pouquinho com vocês. Abram aí em Lucas 6, capítulo 6.
Perdão, Lucas 14. Perdão, Lucas 14. 6 eu vou ler depois. Lucas 14, versículo a partir do 25, que diz assim: certa vez ia com ele grande multidão, voltando disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem comece a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Não vou dar continuidade porque eu quero somente destacar essa fala aqui de Lucas sobre essa construção, tá? Vocês conhecem aqui essa passagem. Jesus está chamando aquela multidão a um assunto muito sério. Era normal, Jesus, aonde Jesus ia, ele era acompanhado. Dizem aí que essas multidões, elas eram em torno de 4.000 a 5.000 pessoas. E não era assim uma pequena multidão, mas era uma grande multidão. E Jesus sabia que muitos só estavam ali por causa do pão e do peixe. E que muitos ali não tinham interesse de nada, não queriam nada. Só queriam estar participando daquilo que estava acontecendo. Né? Vocês já viram, isso acontece muito. Eu falei uma vez aqui para vocês. Tem uma multidão de pessoas ali, as pessoas vão lá por curiosidade, não sabe nem o que é que está acontecendo, vai lá só por curiosidade. Já viu isso? Tem uma coisa, você vai lá procurar saber o que é, surge uma outra coisa, você também quer saber o que é, mas na realidade você não quer compromisso de nada. Você só quer tomar parte do que está acontecendo. E Jesus sabia que havia muitos ali que não queriam compromisso, porque ser discípulo não é somente gostar da palavra que se ouve, mas ser discípulo tem a ver com compromisso, com responsabilidade e com envolvimento. Mas, dando continuidade, Jesus começa a falar, citando o exemplo de um homem que, indo construir, ele precisa fazer os cálculos. Jesus está falando de discípulo, Jesus está falando de carregar a cruz, Jesus está falando daquele que não aborrecer pai e mãe, por amor a mim não é digno de mim. O que é que tem a ver construção e guerra? O assunto é o mesmo. Jesus simplesmente está dizendo para aqueles homens que estavam ali: olha, se você pensa em me acompanhar, você precisa fazer os cálculos. Você precisa ver se realmente você está disposto ou disposta a enfrentar tudo que vai vir. E aí ele usa esse modelo, esse exemplo de construção, porque aquele que começa a construir, ele começa a construir com um projeto, ele começa a construir com uma ideia, para que quando se comece, não deixe pela metade, mas ele vá até o fim. E aí logo depois ele diz assim, não deixando pela metade, quando alguém passar olhando e diga assim, começou e não terminou. Ele não está falando de construção física, ele não está falando de prédio, ele não está falando de pessoas, ele está falando de mim e de você. Nós somos uma construção. E quando paramos no caminho ou na metade, é uma construção inacabada.
É algo que começamos e não concluímos. É algo que demos início, mas o Senhor não completou a sua obra. Ele está dizendo isso. E vocês conhecem muito. Quando a gente evangeliza uma pessoa, aquela pessoa toma uma decisão, ela vem para a reunião alegre, vem para a reunião empolgada, e a história dela é alguém envolvida nas drogas, na bebida, e aí ele vem para a reunião, passa 1 mês, 2 meses participando, envolvido, e chega em casa com a Bíblia embaixo do braço, os vizinhos olham assim, olha, fulano agora não é mais a mesma pessoa, é crente, olha como ele mudou, ele agora anda bem vestido, ele não anda mais sujo, ele não anda mais lá na porta do bar bebendo, ele não anda mais aqui caído pelas ruas, ele agora é uma nova pessoa. Jesus começou uma obra. Amém? Aí passa 1 mês, aquela pessoa se esfria. Ele chegou aqui na reunião, Deus falou com ele. Deus usou o irmão, a irmã, e falou com ele, Deus. E ele recebeu aquela palavra com alegria. Ele entendeu que ele precisava mudar, mas como diz a parábola lá do semeador, não havia raiz em si mesmo. E aí os amigos começam a dizer para ele, rapaz, deixa disso, rapaz, isso é loucura, você agora é fanático, você agora é crente, você agora está louco. E ele começa a ser pressionado pelos seus amigos, por aquelas pessoas que não vão lhe oferecer nada. E aí ele deixa de vir para as reuniões. Aí daqui a pouco está bebendo de novo, está lá caído na rua, todo sujo. Aí passa aquele e diz assim, não era crente? E agora está desse jeito? Ele não disse que agora ele era de Jesus e agora não é mais? Uma obra inacabada. Mas aquele que começou a obra em mim e você, ele vai concluir, amém? A gente não vai ficar pelo meio do caminho. É o que ele está dizendo aqui. Você quer me seguir? Você está disposto a ser meu discípulo? Você está disposto a aborrecer pai e mãe? Ele não está dizendo aborrecer aqui é amar menos, tá? Não é ir ao pai nem à mãe, vou aborrecer meu pai, hoje eu vou pirraçar ele. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que você tem que amar menos o seu pai e sua mãe. Porque Jesus tem que ser prioridade, Ele é o centro. Nada pode substituir Jesus na nossa vida. A gente ama pai, mãe, irmão, primo, filho, a gente ama, mas Jesus a gente tem que amar mais. A gente tem que amar mais do que a nossa própria família. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus entra num assunto muito crítico. Porque eu conheço pessoas que deixaram de caminhar com Jesus porque a família não queria. A família era contra. E Jesus diz para essa multidão, tudo bem, vou citar aqui um nome aqui, Joãozinho lá. Você então quer ser meu discípulo. Então você está disposto a aborrecer seu pai e a sua mãe? Você está disposto a pegar a cruz e a seguir-me? Então faça as contas, Joãozinho. Faça as contas, se você tem disponibilidade de tudo isso, para quando você começar, você não fique no meio do caminho e as pessoas olhando para você digam assim, começou e não concluiu. Isso daí envergonha o nome de Jesus. Porque é interessante, porque quando a gente passa num lugar e a gente vê uma construção, a gente olha assim e fica se perguntando, por que não terminou? Ali no Trobogi, tem um conjunto de prédios, quem já passou por ali, tem os zoonoses, para sair naquela via principal ali da Estrada Velha que vai para o cemitério, tem um conjunto ali de prédios inacabáveis, acho que tem uns 10 prédios ali.
Outro dia, toda vez que eu passo ali, eu passo olhando, aí quem invadiu foi o Sem Terra, está lá tudo cheio de roupa, lá nos prédios. Eu fico perguntando, aí um dia o irmão me disse, eles não deram continuidade, porque foi impedido de fazer, porque o terreno não tem sustentabilidade para aguentar a estrutura do prédio. Era para ter feito com determinados andares, eles fizeram a mais, e por causa disso foram impedidos. Então está tudo lá inacabável. Assim como eu passei e olhei e fiquei perguntando o que foi que aconteceu, por que não deu continuidade, alguma coisa houve para que a obra não acabasse. Aí eu volto a repetir, olha para o irmão que está do seu lado, do direito, esquerdo, se não está próximo, longe, a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir. Porque as pessoas não vão olhar para a gente e vai dizer assim, era crente e agora não é? Ia para a igreja e agora não ia? Não vai mais? E isso é escândalo. É por isso que o nosso testemunho, irmão, ele precisa falar quando a gente abre a boca e quando a gente não abre. A nossa vida precisa expressar Jesus. E ele está falando dessa obra, desse trabalho que Deus começou. Vamos lá agora para Lucas 6. Lucas 6. O versículo 46 até o 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construído sobre a rocha. Ó aqui, ó, outra construção. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Ele está falando de que aqui? Ele está falando de construção. Ele está falando de mim e de você. Qual é o assunto de Jesus lá em Lucas? Lucas 14. Ele está falando, aquele que ouve a minha palavra. Aquele que ouve é meu discípulo. Aquele que ouve aborrece pai e mãe por amor a mim. Aquele que ouve toma a minha cruz e segue-me. Aquele que ouve começa a construir e não deixa pela metade. É isso que ele está tratando aqui. E ele inicia: por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então não adianta somente ouvir. Mas não somente ouvir, mas praticar aquilo que Jesus mandou eu e você fazer. Ele está falando aqui de uma construção. Ele está falando aqui de casa. Casa você pode entender o espaço onde você se reúne. Mas ele está falando aqui de mim e de você. Nós somos a casa de Deus. Nós cantamos. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Jesus habita onde? Em mim e você.
Nós somos a casa de Deus. E essa casa aqui, para estar firme, alicerçada, eu preciso ouvir e praticar. Porque se eu ouço e não pratico, ele diz que eu sou semelhante ao homem que edifica a casa sobre areia. E quando vier o vento, a tempestade, o amigo batendo lá na minha porta dizendo que eu sou fanático, que eu sou maluco porque eu sou crente, eu não vou me abalar, porque eu estou firme em Cristo. Jesus é a rocha. É isso que ele está tratando aqui. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vier a luta, a dificuldade, a perseguição, você não será arrancado, você não será abalado, você não será destruído, porque você edificou a sua vida em Cristo. Agora, eu preciso ouvir e praticar. Porque, queridos, toda a construção, tudo aquilo que a gente constrói, é um desafio. É um desafio. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o arquiteto, nós temos o construtor e nós temos o executor da obra, que é o Espírito Santo. Amém, queridos? Nós não somos como aquele ditado popular, casa de pau, ferreiro, como é? Ferreiro, casa de pau, alguma coisa assim. É um ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. É um ditado popular, que é aquele homem que tem habilidade para fazer alguma coisa, ele não faz. É o pedreiro, que constrói casas e mais casa, mas a dele, misericórdia, é escorado de pau. Você, não, eu já vi. E diz assim, esse cara é um pedreiro de mão cheia. Eu não vou dizer uma pessoa aqui, porque se cair na rede... Mas nós temos o arquiteto, o construtor e executor, que é o Espírito Santo. E aquele que começou a obra em nós, ele vai concluir. Amém? Vamos lá para um outro texto. 1 Coríntios. Deixa eu ver. 1 Coríntios 3. Eu quero mostrar para você que ele está falando, não é de prédio, ele está falando de pessoas, de mim e de você. 1 Coríntios 3, 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta, se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo. Não, me perdoe, deixa eu voltar aqui, o versículo 13, senão a gente não vai entender. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, se será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus,
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, queridos? Ele está falando aqui de quê? Ele está falando de mim e de você. Ele, como Paulo, estabeleceu lá através de Cristo a base, o fundamento. E ele diz que eu e você devemos construir a nossa vida em cima desse fundamento. Agora, construir não é com madeira, com palha e com feno, que são materiais que quando vier o fogo, perecerá, mas com ouro, prata e pedras preciosas. O que é isso? É a palavra. É a palavra. Construir a minha e a sua vida sobre a palavra de Deus. Sobre esse fundamento. O que é o fogo? É as lutas. São as provações. As dificuldades do dia a dia. As coisas que nós enfrentamos. Se for edificada sobre essas coisas, não vai permanecer. Vai ser destruída. Mas se for sobre ouro, prata e pedra preciosa, ela vai permanecer. Até porque, para esse material, o fogo não destrói, ele purifica. E quanto mais somos provados, mais somos purificados. Quanto mais somos chapiscados, queimados, mais somos limpos. Somos transformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui, queridos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, se há alguém dentro de você que é o construtor, arquiteto e executor, permita que ele trabalhe na sua vida. Permita que ele faça a obra que ele começou. Não seja aquele que impede o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Não seja aquele que limita o agir do Espírito Santo na sua vida. Não seja aquele que quando o Espírito Santo disser faça, você faz o contrário. Porque aquele que começou a boa obra, ele quer terminar. Amém? Então, amados, essa é a palavra que eu quis. Compartilhei com os irmãos lá em Ituberá. Isso estava na minha mente, trabalhando o tempo todo. Eu sou a obra de Deus. O Senhor começou algo na minha vida. Tem muita coisa para mudar, ainda falta um interruptor, uma janela, né? Ainda falta lá alguma coisa para colocar, mas Ele está colocando. Tá? Alguns aqui já levantou as paredes, ainda falta o reboco, Deus vai fazer o reboco, mas Ele está trabalhando. Porque Ele disse isso. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. O Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Então não vamos impedir o agir do Espírito Santo em nós. Vamos ficar em pé para a gente orar? Que você saia daqui se permitindo ser usado pelo Senhor para que a obra dele conclua na sua vida. Eu vou pedir para que você ore. Talvez não. O Espírito Santo está falando com você e você sabe que há alguma parte da sua vida que você não tem deixado ele terminar. Talvez já tenha um bom tempo que ele não sai da sala da sua vida. E ele quer entrar no quarto, que é a parte mais íntima. Mas você tem fechado a porta, ele continua na sala.
E você sabe o que é que precisa ser feito para ele avançar os outros vãos da sua casa. Eu gostaria que você orasse nessa manhã. Você mesmo apresentasse ao Senhor. Senhor, realmente eu tenho impedido o Senhor de entrar aqui no quarto, na cozinha, no banheiro. E o Senhor quer terminar a obra na sua vida. Ore ao Senhor aí onde você está. Feche o teu olho. Senhor Jesus, eu quero agora também, junto com os meus irmãos, na oração que cada um está fazendo, eu também quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu não quero ser aquele que impede o teu agir, o teu fazer na minha vida. Tu sabes como eu sou limitado, mas o Senhor é perfeito. O Senhor tem todos os recursos necessários. O Senhor não tem falta de material. O Senhor tem todo o material para que a obra não pare. E eu quero, junto com os meus irmãos, assumir o compromisso de permitir que o Senhor avance na obra, conclua a tua obra, conclua aquilo que falta. Deus, assumimos esse compromisso, porque somos templos do teu Espírito Santo. O Senhor mora em nós. O Senhor não mora em templos feitos por mãos humanas. O Senhor mora na obra que o Senhor começou. O Senhor mora na obra que o Senhor começou. O Senhor mora na casa que o Senhor começou. E essa casa somos nós. E o Senhor habita em nós. Senhor Jesus, não queremos parar o teu agir. Não queremos parar a obra do Senhor na nossa vida. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela obra que o Senhor começou na vida de Dona Nilza, e o Senhor, ela não impediu o Senhor de continuar a obra na vida de Luísa. E elas estão aqui hoje fruto dessa obra continuada do Senhor na vida delas. E o Senhor vai continuar fazendo até o Senhor concluir a obra. Oh, Senhor Jesus, assim também em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor amado. Nós te louvamos e te exaltamos e te bendizemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai recolher os nossos dízimos e ofertas. Eu quero agradecer a vocês que naquele mês que eu falei com vocês sobre aquelas ofertas, vocês foram fiéis, e aquelas ofertas a gente pôde abençoar a vida de muitos irmãos. E eu quero sempre estar desafiando a vocês a não deixar de entregar a sua oferta com generosidade, porque ela tem, assim, abençoado a vida de algumas pessoas. E eu quero pedir a você que continue fazendo isso, tá bom? Além do seu dízimo, é aquilo que você dá com gratidão, entendendo que tudo que tem provém do Senhor. Vamos orar então? Pai, mais uma vez eu te agradeço. Agradeço pelas ofertas, pelo dízimo,
porque tudo que temos provém do Senhor. Eu oro para que o Senhor abra as portas dos céus e derrame sobre os meus irmãos bênçãos sem medida, e que todos eles sejam supridos, abençoados, Deus, pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Por favor, aqui está as ofertas, o dízimo. Você pode trazer. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem, se o Senhor assim permitir.